Olá, hoje estamos fazendo um biquíni. Eu preciso fazer uma barra dupla em cima. Fiz 10 carreiras, coloquei 100 pontos. Fiz 10 carreiras. Agora vamos fazer uma marcação. Selecionei para cima uma agulha sim, uma agulha não. Coloco um fio de outra cor. Aqui eu estou usando um bem fininho. Coloco um fio de outra cor para fazer uma marcação. Eu vou passar por entre as agulhas, fazendo um zigue-zague. Passar o fio por cima, às vezes por baixo, às vezes por cima, para fazer essa marcação. Que eu possa depois apanhar os pontos aqui e ficar sempre na mesma linha. Fiz 10 carreiras, agora faço mais 10. Se eu quisesse fazer uma marcação em regulagem mais alta, essa seria a hora. Só que eu já estou na 10. A regulagem 10 é a mais alta que eu tenho no carro, então eu não vou poder fazer marcação em regulagem mais alta. Faço mais 10 carreiras. Aquela carreira que foi feito aqui, esse detalhe com o fio de outra cor, eu apanho os pontos e coloco nas agulhas correspondentes aqui em cima, fechando uma barra. Colocados os pontos, dá para tirar o fio e fazer mais 10 carreiras. Agora apanho novamente os pontos do início, onde foi feito o enroladinho. Daí eu tenho uma barra dupla para passar dois elásticos largos, não médios, não muito largo, mas também não fininho. Se eu faço apenas uma barra dupla largona, eu vou precisar fazer uma costura no meio. Então, assim já sai a costura pronta da própria máquina. Esse é o fio verano da Círculo. Ele estica bastante para todo lado. Por isso tem que tomar cuidado a quantia de pontos que coloca no biquíni, porque você acredita que 100 pontos é muito, 100 pontos é pouco, quando vê ele estica bastante e acaba ultrapassando uma medida que você tem. Sempre é bom fazer uma amostra antes de começar o trabalho. Aqui vai ser malha lisa. Se você vai com outro tipo de ponto, outro tipo de linha, também não é essa mesma quantia de carreiras, nem de agulhas que você vai colocar.
E assim fica o acabamento duplo, que passa um elástico por uma carreira, outro elástico por outra carreira. Ela tem uma firmeza maior no meio. Eu vou colocar tudo e já continuamos. Faço 2 carreiras e remalho 8 pontos de um lado, 8 pontos do outro. Como eu estou com o fio para cá, vou remalhar primeiro no lado direito e depois passo para o lado... Primeiro nesse lado da direita, depois passo para a esquerda e remalho lá. 8 pontos também. Essa é a parte traseira da calça, do biquíni. Descarto as agulhas remalhadas. Agora nós vamos fazer diminuições. Eu posso escolher o transportador de 2, 3, 4, 5, 6, a forma que eu quiser, só não na última agulha. Diminuir na última agulha vai interferir na hora do acabamento, porque esse vai precisar de um acabamento na perna. Eu não vou fazer o acabamento junto. Então, eu vou fazer com o transportador de 4 uma diminuição para dentro. 1 ponto a cada 3 carreiras. Como o meu marcador de carreiras aqui está com 44 carreiras, eu vou zerar nessa altura para que ele comece a contar e me ajudar na contagem. Então, eu vou fazer uma diminuição a cada 3 carreiras, 10 vezes. Cheguei em 30 carreiras, significa que eu fiz 10 diminuições a cada 3 carreiras. Agora eu vou a cada 2 carreiras. Esse desenhinho que forma aqui vai se pronunciar mais ainda. E a calça vai ficando um pouquinho mais cavada.
Cheguei em 24 pontos, paro de diminuir. Já tenho a altura da calça na parte traseira. Agora, vou fazer uma quantia de fundilho e tirar com linha de outra cor. Anoto a quantia de carreiras para uma próxima. Até aqui foram 70 carreiras. Eu vou fazer o fundilho e depois a parte da frente. Esse é um acabamento de cima que ajuda bastante a dar firmeza na peça. Caso não queira dessa forma, faz o acabamento em separado, também é outra forma, outro modelo, ou faz uma apenas, caso queira passar um cordão por dentro. Não precisam ser duas carreiras duplas como essa. Na parte traseira, fiz 20 carreiras de fundilho, tiro com linha de outra cor, mas deixo uma sobra para costura. A parte da frente eu não vou fazer na continuação, aumentando. Eu vou fazê-la em separado, depois costura invisível aqui no meio. Portanto, linha de outra cor. Estamos fazendo a frente. Coloquei 78 pontos, fiz a barra da mesma forma que foi feita a de trás. Uma barra dupla, 2 vezes. Agora, remalho de um lado e do outro, 12 pontos. Na parte de trás, nós remalhamos 8. Na parte da frente, remalho 12. Para ela ficar mais cavada e assentar melhor. Agulhas remalhadas são descartadas. 0 marcador de carreiras, para começar também a fazer diminuições e o marcador me ajudar. Por que eu fiz esse tipo de barra aqui? De repente eu não quero fazer dessa forma. A recomendação é a seguinte: quando eu estou usando uma linha como essa, que ela cede bastante para todo lado, ela cede muito, e preciso fazer uma costura na máquina de costura, por exemplo, aqui eu precisaria, se eu quisesse pôr 2 elásticos, fazer uma costura no meio para dividir um elástico do outro. Essa costura na máquina de costura, quando cede a malha, estoura a costura. Então, é melhor fazer dessa forma aqui já pronto, que a própria malha aqui, ela cede o que tem que ceder, não vai estourar nada. Se eu fizer a costura depois, com uma linha mais seca, com uma linha de uma textura diferente, a tendência dela é, quando você vestir a peça, a malha em si vai esticar, mas a costura não. Aí ela estoura e forma um defeito ali, os elásticos começam a se emaranhar juntos, certo? Então, por isso que foi feito dessa forma. Caso use outra linha, uma linha mais seca, uma linha Cleia, por exemplo, uma linha industrial, por exemplo, pode fazer a barra bem largona e dividir quantas vezes a carreira você quiser com uma costura, usando uma linha própria para malha, para água, para sal, para piscina, para cloro também, que é uma linha própria para quem faz biquíni, eu conheço a Cetanil, que é uma linha muito resistente e resiste também à água, só que ela não cede muito. Agora vou fazer diminuições de 3 pontos também, para dar uma cava melhor na frente. Por isso, marcador de carreiras. Primeiro, a cada 3 carreiras,
com o transportador grande para a diminuição ficar para dentro, mas eu só diminuo um ponto. O detalhe aqui é o seguinte, a cliente não vai querer forro nessa peça. E como a cor é muito clara, eu sugeri fazer algumas listas. Então, eu vou usar esse azul, que já tinha um resto feito. Esse azul é cor número 6118, e a cor principal, que é o verdinho, cadê? É a cor 2204. Eu vou fazendo listinhas somente na parte da frente aqui. E depois a parte do top, se sobrar dessa linha, também eu uso para dar alguns detalhes e formar um conjunto. Se não der, é o suficiente, pelo menos a parte da calça que fique mais encoberto. Nó aqui, de preferência, fora, na lateral. Então, já puxo. Última diminuição, cheguei em 24 agulhas centrais. A mesma quantia que eu tenho na parte do fundilho traseiro, eu preciso ter aqui também. Mas eu vou fazer um pouquinho mais de carreiras de comprimento antes de terminar a peça. Sem diminuir nada. Ela vai para essa parte reta. Só fazendo as listinhas.
Cheguei em 64 carreiras, tiro o fio com uma sobra e linha de outra cor. As duas partes vão ser costuradas em ponto invisível. O fundilho vai ser forrado. Existe um forro específico para biquíni. Somente o fundilho. Então, ele vai ser necessário que esteja costurado para eu medir bem certo essa quantia e, depois de costurado, fazer o acabamento nas pernas, nas cavas das pernas. Então, primeiro eu vou costurar. Não posso deixar uma folga muito grande no fio. Também não posso deixá-lo muito repuxado. A tensão dele é a mesma que foi feito na malha. Procuro imitar o carro de trabalho para que não fique aparente esse ponto invisível aqui. Para o acabamento das pernas, eu coloquei 4 pontos. E estou tecendo pelo avesso, colocando os pontos um a um na agulha. Como eu tenho 4, eu não tenho a agulha do meio. Eu tenho uma agulha para a esquerda, 2 para a direita. Eu coloco na segunda à esquerda. Dessa vez eu não vou usar o parte acionado, porque o parte compromete a elasticidade desse tecido, do acabamento. Vou apanhando os pontos um a um e colocando na segunda agulha à esquerda. Poderia usar 5 agulhas também, mas eu prefiro assim com 4, ela fica um pouco mais delicada para essa espessura de linha. Os acabamentos aqui tem que deixar uma abertura para passar o elástico. Então, eu precisava que estivesse costurado, mas eu não tenho o elástico aqui comigo para terminar. Então, quando eu colocar, eu termino de fechar. Se não quiser usar esse tipo de acabamento, pode fazer qualquer outro, inclusive crochê. Ou o remalhado, que sai, solta o ponto, remalha pelo avesso, que sai da máquina já o acabamento prontinho. Também é uma opção para esse modelo aqui. Só que essa moça não queria dessa forma, então resolvi fazer esse acabamento aqui.
Assim ele vai ficando enroladinho, limpando tanto o lado direito do trabalho quanto o lado avesso. Eu vou fazer contornando toda a perna. A outra perna já foi feita. E aqui no final, uma parte vai sobrepor a outra. Então, acabo uma, costuro esse fio que tem aqui por baixo e essa outra parte sobrepõe, também levando o fio para o lado avesso, arrematando ele bem. Então, fica um acabamento inteiriço. Eu vou fazer toda a volta e já mostro a peça pronta. E aqui a parte do biquíni terminada. O acabamento desse enroladinho, ele ficou mais firme do que a lateral sem nada. Não ficou apertando demais a perna, ficou bem acabado tanto no direito quanto no avesso, então é um bom acabamento para cá. Mas existem outros acabamentos que também queira. Essa é uma lateral larga. A moça tem 108 de quadril. Ele foi feito apenas em máquina de tricô. Mas, caso quisesse, também a parte de cima poderia ser feito, essa parte que contorna o quadril, poderia ser feita também na frontura. Uma barra dupla na frontura. Aqui o comprimento dele deu 23 na parte traseira, 20 na parte dianteira. Nossa peça para hoje, um biquíni de verão, feito com a lã Verano da Círculo. Foi 1,5 novelo. Ainda sobrou porque eu fiz listinhas aqui, certo? Nossa peça para hoje, então, é essa. Bom trabalho!